Tá, beleza. Tá gravando. Prefiro interromper para confirmar se o áudio está funcionando ou não. Mas vamos lá. Ah, então, tudo que tiver mais posicionado mais, mais próximo dessa linha, dessa linha desse plano, é considerado Professor, posição ventral. Oi. desculpa. O senhor está apresentando Ah, porque não está tá. Eu aparecendo acho pra que. gente. Tem razão. Caiu a conexão, né? Então cai também a compartilhamento. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, né? Ok. Então tá. Aí você tem o plano dorsal, ele contrapõe ao plano ventral, também sendo horizontal, tá? Ele contrapõe, ele é paralelo, né? Ele está paralelamente contrapondo porque ele está em posição contrária. E também tangencia, ao passo que o plano ventral tangencia os cascos, é o local onde o animal está apoiado e representado pelo solo, o plano dorsal naturalmente tangencia o dorso do animal, representado pela parte superior. E toda a estrutura anatômica que estiver mais próxima ou voltada para esse plano terá uma direção ou posição chamada de dorsal. Então, por exemplo, o baço. O baço é localizado colado no rumen, quem já bateu em mais deve ter visto, e ele fica, não lembro de qual lado, mas meio de lado. Provavelmente, enquanto o fígado fica à direita, o baço deve estar provavelmente um pouco à esquerda, tá? Mas é acima do rumen, então é dorsal, tá? Dorsalmente ao rumen. E tudo que eu for pensar nessa posição vai ser, eu vou ter essa descrição como dorsal, esse entendimento de dorsal. Aí a gente tem os planos laterais, né? Que é de um lado e de outro. São, são dois planos, o esquerdo e o direito. Plano lateral esquerdo e plano lateral direito. Naturalmente, tangenciam as faces laterais do corpo do animal. Tangenciam um lateral de ponta a ponta e outra lateral de ponta a ponta. E são, naturalmente, também paralelos entre si. E toda a estrutura anatômica que estiver mais próxima ou voltada para esses planos terá uma direção ou uma posição chamada de lateral direita ou lateral esquerda. Não é futebol, né? Mas é nessa situação, tá? Ah, e isso serve também, não serve para limitar órgãos internos, como eu falei, mas serve para a gente ver, quando for falar, por exemplo, descrever posição, como eu falei, anatômica, exognósia, para apreciação de qualidades e ou defeitos, né? Que a gente avalia também defeitos. O plano cranial, ele é vertical. Até agora nós vimos os dois planos ventral e dorsal como sendo horizontais. E os planos laterais verticais. A partir dos planos laterais, lateral direito e lateral esquerdo, são verticais. E o plano cranial também é vertical. E o plano cranial, como o próprio nome coloca, está à frente do animal, está no crânio, ele tangencia o rosto do animal, tangencia toda a face do animal, né? Considera a cabeça daí numa posição de 90 graus. E tangencia a face, é, o rosto e constitui a face anterior, a parte anterior desse paralelepípedo no qual o animal está inserido, imaginariamente. E, da mesma forma, toda a estrutura anatômica que estiver mais próxima ou voltada para esse plano terá uma direção ou posição chamada de cranial. Não importa se está lá atrás, se está lá atrás, no posterior do animal, mas está à frente, e eu quero descrever que está à frente de alguma coisa, ele está cranialmente àquela coisa. Está naquela direção, né? Ou naquela posição. E temos, por fim, dos 6 planos, o plano caudal, que também é vertical, né? Situa-se na posição vertical. E é situado atrás do animal, tangenciando a cauda, quando em posição anatômica, e sendo naturalmente paralelo ao plano cranial. E toda estrutura que estiver mais próxima ou voltada para esse plano terá uma direção ou uma posição denominada de
caudal. Certo? Esses são os planos. Plano ventral, plano dorsal, plano lateral esquerdo, plano lateral direito, plano cranial e plano caudal, formando aí um paralelepípedo, formando um cubo com lados paralelos que tem naturalmente 6 lados, certo? Superior e inferior paralelos entre si, frente frontal e caudal paralelos entre si e os dois laterais paralelos entre si. Aí temos os eixos de secção, tá? Aí, lembrando de novo matemática, né? A gente tem a secante, aquilo que corta, né? Secciona. Aí temos tínhamos a tangente e tínhamos a secante. A tangente só tangenciava, a secante corta. Então temos eixos de secção. Eles cortam, eles seccionam. Qual a definição dos eixos de secção? São linhas também imaginárias que unem o centro de dois planos. Para unir de um plano ao outro, naturalmente tem que passar pelo meio. Tem que ir cortando, por isso plano de secção. Esses planos de secção auxiliam a quais as estruturas do interior do animal. Certo? Porque daí eles dividindo em dois pontos, havendo essa secção, você consegue ter o posicionamento para um lado ou para outro, para trás ou para frente, assim por diante. Vamos ver os eixos aí. São 3 os eixos de secção, porque naturalmente, como são 6 planos de delimitação, e os eixos unem os planos que são paralelos, só me sobra 3 possibilidades de união. Então, o primeiro eixo de secção aqui, na ordem que a gente coloca, é o eixo crânio-caudal, que o Adenilson falou aí, que o Fagner comentou, né? E esse eixo crânio-caudal, ele é obtido quando você traça uma linha reta a partir do ponto de intersecção das duas diagonais do plano cranial. Tá aqui. Então, se eu traçar 2 diagonais aqui, ó, uma linha diagonal aqui, uma linha diagonal aqui, onde elas se unirem, naturalmente, isso é o centro dessa área. Natural. Qualquer figura que vocês puserem aqui e que vocês fizerem essas 2 linhas, onde elas fizeram um X, se for sair bem certo aqui, é o centro exato. Então, esse é perdão. É para ir para frente, na verdade. Então, as 2 linhas unindo o plano cranial, tá? Unindo os diagonais, aqui forma um centro, até o ponto de intersecção do plano caudal, das 2 linhas de intersecção, onde as 2 linhas se cruzam, se interseccionam, do plano caudal. E isso vai ser o eixo crânio-caudal, unindo o centro do plano cranial ao centro do plano caudal, por isso um eixo crânio-caudal. Certo? Caramba, isso aqui era para voltar isso aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui, que na verdade os comandos aqui são outros. Tá. E o segundo eixo de secção, o eixo dorso-ventral. Este é obtido da mesma forma que o outro, mas está mudando o plano. É obtido quando se traça uma linha reta a partir do ponto de intersecção das diagonais do plano dorsal. Tá? O plano dorsal está aqui. Quando eu faço as 2 diagonais do plano dorsal com o plano ventral, ó, ponto de intersecção das 2 linhas do plano ventral, está aqui, as intersecções do plano dorsal, a intersecção do plano ventral, e eu traçando uma linha imaginária, eu vou ter o eixo dorso-ventral. E, por fim, o eixo lateral.
que é obtido ao se traçar uma linha reta a partir do ponto de intersecção. Tá aqui, ó. Tracei uma linha diagonal imaginária aqui, uma diagonal aqui, onde as duas se tocam, se interseccionam. Tá um ponto de partida. E aqui, outra linha, o centro dela. Então, se eu traçar uma linha, eu vou ter o eixo lateral. Certo? E aí há ainda o plano transversal ou vertical. Porque a gente viu planos de delimitação, a gente viu planos de delimitação, são 6 planos. A gente viu os eixos de secção, são 3 eixos, que unem o centro de cada um dos planos laterais entre si. E há agora os planos de secção. Diferença entre planos de delimitação e planos de secção. Os planos de secção, eles cortam. E como é que são obtidos os planos de secção? É quando há um deslizamento dos eixos de um eixo de secção sobre outro eixo de secção. Então, se eu deslizar, eu estou fazendo um corte. E qual a função dos planos de secção? São utilizados para localizar estruturas anatômicas no interior do animal. Certo? Então, você tem, são 3 os planos de secção. O plano mediano é obtido pelo deslizamento do eixo crânio-caudal sobre o eixo dorso-ventral. Como é que é isso? Qual que é o eixo crânio-caudal? O que une o animal do plano cranial, que é na frente ali, do centro dessa frente do animal, ao centro da parte posterior. Esse é o eixo crânio-caudal. E o eixo dorso-ventral é o eixo que une o plano dorsal ao plano ventral, a parte superior, o centro da parte superior com o centro da parte inferior. Se eu imaginar esses 2 eixos cruzados entre si, que formam uma cruz aí, não é isso? Imaginem isso, por favor, que eu estou aqui à distância, estamos aí com imagens bidimensionais, enfim. Imaginem, eu pegar um animal, só imagine, tá? Eu estou enfiando um espeto no rumo da cabeça dele ali, mais ou menos, saindo lá atrás. Tá? Esse é o eixo crânio-caudal. E estou enfiando um espeto na lateral, nas costas dele, saindo embaixo. Então, esses 2 espetos estão fazendo um X no meio, correto? Se eu pegar esse espeto que eu enfiei crânio-caudalmente, que eu enfiei da cabeça para traseiro, e eu deslizar ele para cima, acompanhando o outro espeto que eu enfiei das costas na barriga, e para baixo, eu vou dividir o animal em 2 bandas, concordam comigo? É como se fosse nos filmes, o laser, bate um laser e divide ao meio, dividir o animal ao meio, em 2 partes. Divide o corpo do animal em 2 partes semelhantes, uma à direita e uma à esquerda. Conseguiram imaginar isso ou para alguém ficou difícil essa imaginação tridimensional de uma coisa que não estamos vendo? No caso, seria como se tivesse 4 quadrantes? Não há 4 quadrantes. Olha só, imagine se Como? você pegasse um animal, tá bem de frente para uma vaca. E você tem, como é que é? A espada de luz do Darth Vader lá da... Como é que é aquele filme lá? Guerra nas Estrelas. Você já viu isso, né? Acho que todo mundo já viu Guerra nas Estrelas aí, ou não? Ou não tem noção do que é isso? Tá, beleza. Eu acho que a como gente se fosse entende um a laser. referência. Imagina estar de frente para o animal e você tem um laser. E você bate um laser no meio dele, no meio da testa dele. E divide ele em 2 bandas. Beleza? Tem uma banda direita e uma banda esquerda. Você não tem quadrantes aí, só 2 lados. Certo? Isso aí ficou legal? Beleza? Como é que você faz isso usando os eixos? Eu peguei um eixo que está crânio-caudal e está no meio do animal. Se eu subir ele em linha reta paralelo ao eixo dorso-ventral, eu vou dividir
a parte superior do animal em duas. E se eu pegar DC, eu divido a parte inferior em duas. Então eu divido em duas bandas. Esse plano mediano é o que divide o animal em duas bandas. Dois hemisférios, dois lados. Beleza? E cada parte recebe nome de antímero. Tá? A lateral esquerda, antímero esquerdo. Lateral direita, antímero direito. Tá? E além do plano mediano, você tem uns planos paralelos, que o mediano é bem no meio. Qualquer outro corte que você faça imaginário do meio para a esquerda são planos paralelos, ou paramedianos, ou sagitais. Qualquer corte que você faça do meio para a esquerda também são paramedianos, são sagitais, certo? E aqui está uma tentativa, ó, aqui, ó, Amanda, ó. Aqui o plano mediano, tá vendo aqui que eu falei que fosse um laser, né? Traçou o animal no meio, beleza? Uma banda para cá, outra para cá. Como é que foi esse traçar no meio? O eixo crânio-caudal tá aqui, enfiado aqui, saindo lá atrás. Tá? E o eixo dorso-ventral é esse daqui. Mas só um eixo. Quando eu deslizei esse imaginário que está aqui para cima, eu cortei para cima, deslizei para baixo, cortei para baixo. Então, o deslizamento do eixo crânio-caudal sobre o eixo dorso-ventral me gera dois lados, 2 centímetros. E se eu peguei a metade e cortei qualquer parte dela, mas geralmente você corta aqui, ó. Você faz um corte aqui no membro. Porque você quer estudar um membro e quer relatar algo que está para cá ou algo que está para cá. Então esse plano é chamado de plano sagital, porque ele não está no centro aqui, certo? Esse é o plano medial. E isso é lateral. A lateral ou o antímero esquerdo do animal, aqui é o antímero direito. E aqui uma demonstração mais ou menos. É que eu falei, a gente está em duas dimensões, é complicado. Mas imagine como se essa placa aqui, ó, que tá aqui meio transparente, né, como se fosse uma lâmina que entrou no meio do animal e cortou ele. Metade aqui sombreado, aqui, ó, metade sombreado, que é a esquerda do animal, é a parte esquerda cortada. Essa metade clara é a parte direita. Se eu der um outro corte em qualquer posição aqui, é chamado de plano sagital. A gente vai tentar reforçar isso quando tiver presencial, tá? Porque realmente precisa de 3 dimensões. E você tem, esse é o plano mediano, e você tem o plano transversal ou plano vertical. Ele é obtido pelo deslizamento do eixo látero-lateral, o eixo que atravessa o animal de um lado a outro, da lateral esquerda para a direita ou vice-versa, sobre o deslizamento desse eixo sobre o eixo dorso-ventral. Então, o eixo dorso-ventral existe de cima para baixo e o eixo que atravessa de um lado para o outro. Se eu deslizar um sobre o outro, eu estou cortando o animal em duas partes. A parte da frente e a parte de trás. Eu vou dividir o animal agora, mas não ao meio, em 2 antímeros. Vou dividir em 2 metâmeros, a metade posterior e a metade anterior. Tá em duas partes, uma cranial e uma caudal. E aqui, E aqui está essa demonstração. Imagine o eixo dorso-ventral, só o eixo, tá? Certo? E o eixo agora látero-lateral. Se eu pegar esse eixo lateral, subir ele paralelo ao eixo dorso-ventral, eu vou cortar o animal, subir e descer. Ele está no meio aqui, se eu descer eu corto aqui, subir e corto aqui. Então eu subo e desço. Ou desço e subo, tanto faz. Mas enfim, eu passei de cima a baixo. E cortei o animal. Então eu tenho uma parte posterior. E essa lâmina aqui, ó, o que está ensombreado, escuro, está para trás dessa lâmina. Né? Para tentar demonstrar como se fosse não transparente, mas que há algo atrás. Então eu cortei metade.
E essa outra aqui, o que está abaixo dela, está na parte da barriga e a outra parte está acima. Então é o plano transversal ou vertical. Aí eu tenho o plano horizontal ou plano frontal. Esses planos de secção são 3, tá? Como é que ele é obtido? Através do deslizamento correndo o eixo lateral sobre o eixo crânio-caudal. Agora é o contrário, tá? Eu estou deslizando o eixo lateral sobre o eixo crânio-caudal. Antes de dizer o lateral contrário, não, é diferente, né? Eu deslizei o eixo lateral sobre o eixo dorso-ventral. Agora é sobre o eixo crânio-caudal. E eu vou dividir o corpo do animal em duas partes, sendo uma para cima e outra para baixo. E cada parte dessa recebe o nome de paquímero. Então nós temos os antímeros, os metâmeros e os paquímeros. Antímero, direito e esquerda, certo? Metâmero, para metade para trás, metade para frente. E paquímero, metade para cima, metade para baixo. Então, a partir dos planos e dos eixos, os planos de delimitação e os eixos de secção são criados, são estabelecidos os planos de secção. Tá? Mas aí não se preocupem, a gente volta nisso depois, se for o caso, espero que a gente volte presencial mesmo, e a gente tenta demonstrar isso lá, na prática, porque essa disciplina ela tem que ser essencialmente prática, tá? É complicado, eu mesmo fico aqui me virando nos 30, como tinha o quadro do Faustão lá, para conseguir demonstrar aquilo que é bem complicado demonstrar à distância. Oi. Alguém botou um sinal sonoro. Ô, professor, deixa eu perguntar para você. É, mesmo as aulas com previsão para voltar dia 7 do mês que vem, não tem nenhuma previsão É o que eu tô para falando, ter Cristão, uma que eu tenho que aula falar, ué. prática lá na escola, não? Que eu tenho intenção. Ah, tá. Você falou, não, Não, você assim, falou mesmo voltando. Talvez a sua antes do pergunta dia fosse 7, mesmo entendeu? que não voltar. Aí outra história, mas Não, eu falei assim, não, mesmo a aula sim. voltando dia 7 do mês que vem. Não teria Antes como, disso, assim, ter uma aula lá na Diego, eu tenho escola que para ver, sabe gente por quê? não. Porque tem um protocolo É. muito extenso para ser Ah, cumprido aí para isso. E outro problema, cara, outro problema que eu vou te falar. A participação. Talvez aqui seja boa, porque eu estou aí com 19 pessoas. Não sei quantos tem matriculados. Posso ver isso agora rapidamente aqui. Ah, não, não é aqui não. Posso ver rapidamente aqui no Swap, tá? Mas olha só, eu vou lá, dou essa aula, não participa quase ninguém, né? Porque agora não é obrigatório ainda, né? A participação, já abre aí, tá, gente? Não é obrigatória a participação ainda. E aí não participa quase ninguém e ela não tem o efeito que deveria ter, que é o de realmente repassar a informação para um quantitativo máximo de pessoas. Ó, essa disciplina tem 44 pessoas matriculadas e estou com menos da metade aqui na aula. Tá um número bom, considerando as participações que a gente tem tido, tá um número bom, mas é menos da metade. Já libera, tá, Amanda? Já libera pra você. Aí é o seguinte, é, então, assim, eu não vou ter, nem eu, nem você, principalmente eu, vocês tudo bem, mas eu vou ter um esforço que eu vou ter que não vai ter o resultado na medida. Quando eu voltar, quando nós voltarmos, se nós voltarmos, espera que a gente volte, aí não veio a falta, ema, cada um com seus problemas, certo? Mas então, podemos fazer, mas aí tem uma série de fatores aí, Diego. Tem os fatores. Eu fiz aula prática o semestre passado, com alguns aí, uma participação foi bem baixa, eu fiz por, por entender se necessário e tal, enfim. Mas é aquele tal negócio, não há obrigatoriedade de participação
Não há registro de presença, então as pessoas não vão, porque não vão aprovar por falta, e porque eu estou fazendo outra coisa, porque eu estou ocupado com não sei o quê, porque eu estou trabalhando, etc, 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 e aí fica nisso, tá? Ah, eu não sei quem, acho que foi a Amanda, levantou a mão primeiro. Fala, Amanda, depois eu abro para a Jamile. Então, professor, eu acho que assim, antes do dia 7 de março, eu acho muito ruim. Pelo menos para mim, para quem mora longe de Colorado, fica muito ruim. Eu acho que assim, se não voltar dia 7 de março, a partir do dia 7 a gente pode combinar, vamos lá, vamos fazer uma aula prática e o pessoal ir, mas antes do dia 7 de março eu acho que é muito fora de É mão. outro Pelo menos ponto que eu para não mim, toquei, Amanda, eu e assim, eu concordo acho que para a contigo. maioria que Eu mora acho que os fora demais de também vão Colorado. concordar, né? Inclusive, assim, o parte da não participação das aulas que a gente teve foi justamente por isso, tá? Diga, Jamile. Jamile? Aham. Eu ia fazer o mesmo comentário com a Amanda, porque assim, quando voltar às Tô ouvindo. aulas, tá ouvindo? O professor tá Cortou ouvindo? agora. Tá. Assim, eu ia fazer o comentário semelhante da Amanda, porque minha internet tá muito ruim aqui no sítio. Eu ia fazer o comentário semelhante ao da Amanda, porque assim, quando voltar às aulas, eu que não tenho transporte particular, eu vou Uhum. de ônibus, aí pra mim fica fácil frequentar a cidade, né? Mas agora não tem como eu ir para Colorado, até porque eu também não tenho como ir nesse período que eu tô de quarentena, isolamento de Covid ainda e tem familiar meu contaminado ainda, então não posso sair. Então eu prefiro que deixe, se por acaso a gente voltar, dia 7 de março, que deixe para fazer na época quando a gente voltar a retornar ao presencial, ou se não voltar, né, pelo número de casos, que a gente Beleza, combine com concordo mais contigo tempo, aí a plenamente. gente se prepara Só para uma ir na escola. pergunta. Você está com quantos dias diagnosticado já? Fez exame? Fiz exame, a minha alta era para pegar, já peguei dia 13 a alta. Só que tem parente, tem familiar meu que tá Como é que foram os contaminado, seus que foi sintomas? fazer o teste hoje ainda, e eu tenho que ficar mais tempo de isolamento. Graças a Deus, bem leve, só o Ah, pós-Covid que é outra difícil, ele coisa, dá muita cansaço, você fadiga o tempo tem todo. quanto de vacina? Quantas doses? Ixi, Eu tenho minha primeira dose porque eu fiquei doente tá. na época de tomar, aí eu ia tomar a Você segunda tomou nem a dose e segunda ainda, né? peguei Covid. Aí eu tenho que esperar agora, o Esses médico mandou esperar. parentes teus tomaram 2 ou 3 doses, ou 2 pelo menos? Segunda, terceira não? Todos eles já tomaram a segunda dose. Vou ter, A terceira vai era ter para que tomar esperar. agora no período Já que um eles pegaram o Covid, alerta então para vou ter que você esperar também. aí. Se você tiver algum impedimento para tomar a segunda dose até começar as aulas, você vai ter que pegar um laudo médico que justifique você não ter tomado, tá? Porque você não tomou ainda, né? Porque não é recomendado tomar, etc, etc. A segunda dose, porque eu estava vendo, houve alguns recursos, alguns, não sei. Ontem eu vi um parecer de um procurador da República aqui de Rondônia, não sei de qual vara, né? Mas não sei qual que é a região daqui, procurador federal a respeito de uma ação movida por servidor, não falou quem, mas o IFO tem muitos servidores, mas tem aqueles negacionistas também, como todo local tem, né? Que se recusavam, servidores, nem era pai de aluno, não, se recusavam a se sujeitar à, à determinação da portaria do Instituto exigindo as vacinações para frequentar o campus. E o parecer era que a portaria do IFRO tem validade e era sim para obedecer. Né? Quem não quiser não entra, não vai. Tem o direito de não ir, mas não tem o direito de ir sem ser vacinado e, enfim, possibilitar uma disseminação maior. Né? Apesar que a gente sabe que a vacinação, ela por si só, ela não impede a transmissão, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: isso é uma coisa da biologia da doença, não tem nada a ver com qualidade de vacina, porque isso varia
com o tipo de organismo que infecta. Isso é um conceito, uma noção aí de microbiologia e de doenças, né? Algumas doenças, elas conferem por si só imunidade permanente, a depender, né? Tem doenças que a informação fica na medula espinhal para sempre, e quando você tiver contato com o agente, ela rapidamente, você se infecta, mas é assintomático, também não transmite, porque rapidamente é buscada aquela informação de como combater, combate e não chega a proliferar. E nem todas as doenças são assim, por uma questão da própria constituição do agente causal. A gente sabe que a maioria das doenças virais, vocês devem saber, elas são assim. O animal pegou, não pega mais. O ser humano pegou, não pega mais. A gente sabe, por exemplo, a varíola, a cachumba, o sarampo, a catapora, é muito raro haver uma reinfecção. Mas o bendito do coronavírus se comporta de forma diferente. Só que, como você tem uma alta quantidade de anticorpos circulante pela vacina, os efeitos da ação do vírus são bem menores. O que se relata agora é o seguinte: quando se contamina sem vacinação, ele contamina pelas vias aéreas superiores, o vírus tem uma predileção. A disciplina aqui não é essa, mas vale a gente informar e tal. Eu não sei se todo mundo já viram isso, mas usar os conceitos que você tiveram em biologia, em microbiologia, e para melhor entender isso. O vírus tem uma predileção por célula do sistema respiratório. Se ele cair no teu intestino, por exemplo, ele não tem condição de contaminar. Diferentemente de vírus que contaminam por via oral caindo no intestino, né? Não sofrem degradação de estômago, podem contaminar a partir do esôfago, enfim. Mas o vírus do coronavírus, ele depende de vias aéreas. O que quer dizer que o que não quer dizer que entrando pela boca não contamine. Pode contaminar, porque a boca também tem ligação com as vias aéreas. E aí ele vai contaminar a célula, vai descendo e chega até o pulmão e causa o impacto que causa no pulmão. Além de circular e causar lesões em vários outros órgãos, causar alterações em vários outros locais, causar alteração na coagulação sanguínea, aumentando o poder de coagulação, a ponto de ter até um problema, um colapso, né? Como é que chama? Uma embolia. Problema renal devido justamente a essa questão do engrossamento do sangue, problema cardíaco pelo engrossamento do sangue, problemas neurais e uma série de problemas, tá? Que ele pode causar. Agora, quando se está vacinado, ele não consegue descer. Ele entra e começa a colonizar e contaminar as vias aéreas superiores, só que ele não passa daquilo, uma garganta arranhando, uma coisa assim, como fosse uma gripe, porque o próprio sistema imunológico impede que ele contamine e colonize. Na maior parte das pessoas, maioria esmagadora das pessoas, um percentual muito mínimo, a depender da condição, da comorbidade, da defesa imunológica, ele se desenvolve. A partir do momento que ele tem um período de vida, inclusive a quarentena agora parece estar mais curta do que era no passado, um período de vida mais curto, uma menor virulência, ele também reduz a propagação. Então, quando nós tivermos aí, se nós tivéssemos com 100% da população vacinada, a doença não iria sumir, mas ela ia cair a níveis tão baixos, tão irrisórios. Esse é o que se espera, o quadro que está se desenhando aí, tão mínimos que ela estaria controlada, não extinguida. Talvez a extinção acontecesse, mas talvez demorasse um bocado aí. Até porque o vírus não sobrevive fora do sistema respiratório dos animais, né? Do ser humano, aqui no caso. Então ele depende de estar ali. Não é um vírus, como tem doenças de cães, por exemplo, que o vírus fica no ambiente por 4, 5 anos. Altamente resistente. E pode contaminar os animais. Ou está na poeira, tá? Então, por essa questão. Mas aí a vacinação é importante por essa razão, tá, gente? Por esse motivo que ela é importante que você tome vacina. Mas então, Diego, a questão das aulas tem essa barreira aí. Tem a barreira que eu falei com você, que a solicitação demora, todo um trâmite. Tem essa questão que aí eu até não lembrei, mas alguns não poderão participar. E vai ser uma aula que vai servir, eu vou privilegiar alguns, digamos assim, com o mesmo esforço e, digamos, prejudicar praticamente outros, tá? Mas com certeza, quando nós voltarmos, a gente vai ter que trabalhar muito com prática. Inclusive,
Na verdade, apesar de ser uma disciplina, uma quantidade quantitativa enorme de alunos na turma, qualquer aula com 44 alunos feito ao ar livre tem menos probabilidade de contaminação do que os mesmos 44 alunos presos numa sala. Beleza? Inclusive foi um erro esses 44 na disciplina, não sei por que entrou tanta gente, mas beleza. Diga, Jamile. Essa é outra dúvida que eu tenho, professor. Se por acaso a gente voltar, como é que vai acontecer essas salas de aula? A maioria das nossas turmas estão com mais de 40 alunos. Já era pequeno para os 30 e pouco que tinha antigamente. Ainda tem a questão do espaçamento, do distanciamento, de ter janelas abertas e tudo mais. Eles vão adaptar as turmas em rodízio para dar as aulas? Porque não tem como ter 4 numa sala só. Ó, tem algumas questões que, né, que, sei lá, só o universo para responder, né? Então, assim, essa questão é tipo aquela, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Qual é o sentido da vida, qual é a essência da vida? Então, da mesma maneira como não tem resposta para essas perguntas, também não tem para a sua. Até porque, é que eu falei, não sei por que a turma é tão grande. Talvez os universitários tenham a resposta, tá? Mas assim, quem tem que ver isso aí, eu acho que é coordenação de curso, porque a matrícula passa pelo crivo da coordenação, é direção de ensino, é o departamento de apoio ao ensino, tá? Eu, particularmente, vou ter que dançar conforme a música, me virar nos 30 conforme a música. Mas eu acho um número muito grande. Inclusive, você vai de encontro, eu não sei se mudou a normativa, mas vai de encontro ao PPC. Porque assim, o PPC coloca o seguinte, qual o tamanho da turma? Quando a gente criou o curso, eu digo a gente, todo o instituto, mas algumas coisas ficaram, sempre faço questão de frisar isso. As pessoas que batalharam por esse curso, desde o início, desde que ano, caramba? Foram 5 anos, foi quando começou, 2011, 2010, 2011. Quando nós começamos a pensar as zootecnias, tem 10 anos, foram 5 anos de planejamento, por isso que eu sou contra essa criação de curso e toque de caixa, né? Foram 5 anos de luta, e na verdade e tal. As pessoas que participaram disso, junto comigo, foram duas, a Larissa e o Rafael. A Larissa na direção geral, querendo, né, estimular isso e tal, e planejando junto com a gente, sentando lá na escola, aos finais de semana, lá, tardes de domingo e de sábado, pensando e montando o PPC, que não é um troço fácil, abram o seu tamanho que tem um PPC, e criando as situações. A gente pensou o seguinte, a agronomia tinha 40 alunos, e a agronomia tinha pré-requisitos, tirou, caíram a maior parte deles. Mas mesmo assim, quando você tem reprovações, você tinha turmas muito grandes. Quando é reprovações. Na zootecnia eu falei, não, vamos tirar 5 pessoas por turma, deixar 35 de entrada só, para não ter turmas muito grandes. Né? Corre o risco de ter turmas pequenas depois, mas é mais caro, mas é mais fácil trabalhar. No geral é melhor turmas pequenas. Não é melhor para o dinheiro público, mas é melhor para trabalhar. E aí, como tinha que ter divisão ao meio, porque tem que reservar X percentual de vagas para deficientes, mais um monte de coisa lá, nas cidades especiais, tal, teve que subir esse número para 36. Então, no PPC do curso, a entrada para as zootecnias são 36 alunos. Tá? E também diz do PPC que o número maior de uma turma é esse número mais 10%. 3,6, se eu arredondar 10 por 36, são 3,6. 3,6 sobe para 4. Então, qual que é o número máximo de alunos? 40 por turma, pelas normas do PPC. Até onde eu sei é isso. Não poderíamos ter uma turma com 44, e sim somente com 40. Né? Mas, estamos aí. E isso foi serviço de experiência. Pelo que eu sei, veterinária os caras foram mais veados que a gente ainda e baixaram para 30 de entrada. Né? Corre-se o risco de ter turmas bem pequenas no final.
naquilo que eu falei. É mais caro para o governo, né? Mas, porque o gasto é o mesmo, o professor é o mesmo, o material é o mesmo, sala de aula é a mesma, a energia é a mesma, mas é mais fácil trabalhar. Então, Jamílio, não somos nós que decidimos isso? Eu não sei, é uma pergunta que eu sei que é quase retórica, porque você sabe que você não sabe a resposta, né? Eu sei. Mas, retórica se a gente soubesse a resposta, né? Mas, é, eu, eu vou esperar o que vão dizer. E vou trabalhar conforme me possibilitarem, tá? Conforme for possível trabalhar com isso. Beleza? Vamos lá, então. Ok, professor. Obrigada. E estamos aqui praticamente no fim, né? Dessa parte. E tem essa imagem aqui. Espera um pouquinho. Né, o último plano de secção. E essa imagem final aqui. Com mais alguns termos que não estão lá, né? Não estão naqueles planos. Mas termos que são utilizados, como eu disse, para nós, nem tanto, tá? Para o técnico nem tanto. Mas vale a pena a gente saber e vale a pena ter informação a respeito, para se for, de repente, necessário utilizar. Então, o que não está lá que eu falei, o que está lá, vamos falar o que está lá, né? Então, tudo que for nessa linha aqui é dorsal, em relação ao animal, como um todo, né? E tudo que for nessa linha aqui é ventral, certo? Tudo que for aqui, ó, nessa linha aqui, é cranial. Por que que o membro aqui muda e passa a ter a denominação dorsal, nessa frente aqui? Se eu pusesse cavalo em outra posição, né? Em outra posição seria ter a denominação dorsal, porque daí ele estaria levado para cima, né? Mas o que está posicionado para frente aqui tem a denominação de estar em direção cranial, né? Mesma coisa aqui. E tudo que está direcionado aqui para trás tem uma direção como se fosse caudal. E por que que está aqui dorsal e palmar, dorsal e plantar? Porque é como se esse cavalo espichasse o membro para frente, né? Então, com o membro espichado para frente em linha horizontal, o que está acima, à frente desse membro, está para cima, está dorsal. E o que está abaixo está na palma da mão, como se fosse uma mão para juramento, né? Então, a gente não pode falar, a gente não fala palma do pé, a gente fala planta do pé, né? E assim como a gente fala para a mão, a gente fala palma da mão, não fala planta da mão, e sim palma da mão e planta do pé, né? Então, o que for palmar é do membro anterior, né? E como, anatomicamente, vocês lembram, mas anatomicamente o joelho do cavalo aqui equivale ao nosso punho, na verdade, tá? O joelho do cavalo equivale ao nosso punho. O jarrete do cavalo equivale ao nosso calcanhar. Tá? Anatomicamente, osteologicamente é isso. Como é que é o nome desse osso situado aqui? Vocês lembram? Alguém vai lembrar aqui no jarrete? O osso que está aqui. Alguém se lembra aí? Se eu não me engano, Calcânio, é calcânio. ou tuberosidade calcânea. E onde é que está o calcânio na gente? No calcanhar, né? Então, isso aqui, na verdade, para os quadrúpedes, para o cavalo, para o bovino, equivale ao pé, daqui para cá. Isso aqui tudo, depois que passou essa articulação aqui, esse osso da canela, a gente chama canela exteriormente, né? Mas esse osso da canela, na verdade, equivale a um grande dedo, ao dedo central do pé, dedo do meio, dedo mediano. E aqui equivale ao dedo, a partir daqui é o punho, aqui o calcanhar, a partir daqui, depois aqui ó, é a articulação, a partir daqui esse osso, que é no cavalo é fundido, os dois ossos, tíbia e fíbula, e ulna e rádio, tíbia e fíbula, ulna e rádio. Ulna e rádio fundidos aqui, tíbia e fíbula fundidos aqui. Então, a partir daqui é um grande dedo.
tá? O dedo central da mão, esse dedo mediano, o dedão maior, né? O dedo médio. Médio não porque é o do meio, porque é o tamanho médio, é porque é o do meio. O dedo médio, o dedo central, é nisso que o cavalo pisa. Então, por isso que aqui é chamado de palmar, isso é uma anatomia comparada com o ser humano, digamos assim, e aqui de dorsal, tá? E aí, quando eu faço uma secção aqui, ó, não no membro, nos pés do cavalo, tudo que estiver mais em direção ao corpo do animal eu chamo de proximal. E tudo que estiver mais distante do corpo do animal é distal. Mais para ponta, né? Distal, tá? E ainda uma outra denominação. Se eu tenho aqui um eixo de secção, que a gente viu lá, o eixo mediano e o eixo mediano e o eixo sagital, tá? Então, quando eu tenho essa secção do membro e não do corpo, do membro, o que está mais próximo ao centro do eixo é chamado de axial. E o que está mais fora, abaxial. Nós não vamos trabalhar com isso muito profundamente aqui. Nós vamos trabalhar mais com exognósia, tá? A exognósia, ela é muito mais trabalhada para a zootecnia porque ela visa apreciar essas regiões com vistas a avaliar o potencial do animal para a produção. Porque isso tem tudo a ver com o julgamento do animal, certo? É disciplina, metade da disciplina é julgamento, metade é preparo, né? Então, o nome que eu assim, vamos situar assim, metade eu preciso entender o animal, metade eu preciso, não importa a ordem, mas metade eu preciso entender o animal, as aptidões dele, a conformação dele, a outra metade eu preciso saber como preparar esse animal para um juízo. Se todo preparador tem que ter noções de julgamento. Para saber o que eu vou procurar mostrar com mais evidência para o juiz, para o julgador, e o que eu vou dar um jeitinho de esconder. Vocês... eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer em vez de fazer a pergunta, eu vou fazer a afirmação, porque não tenho muito medo de eu perguntar isso. Na verdade, o conteúdo, o contexto de preparo dos animais, ele se situa mais ou menos no contexto o preparador como se fosse um maquiador. Cabeleireiro, maquiador de maquiagem facial, enfim. O que um cabeleireiro, um maquiador, uns caras desses aí, eu falo masculino porque a maior parte, quem faz isso são do sexo masculino. Né? Os que mais vêm na televisão aí se expressando são esses. O que esses caras fazem? Eles fazem evidenciar, mostrar, valorizar aquilo que o indivíduo tem. No caso, geralmente é a mulher. Né? Valorizar aquilo, tornar de uma forma mais bela. E se puder, esconder. Né? Sei lá, base. O que mais que tem na maquiagem? Base como é que é? Delineamento, esses trem assim. Fazer contorno e tal, porque o cara esconde o negócio, esconde um brilho da pele, honey. No fim, o preparo é isso, tá? É você, por exemplo, só vou adiantar aqui, se a gente chegar a preparar ao vivo lá, a gente vai ver isso. Você pegar a linha dorso lombar, por exemplo, se ela tem imperfeições na coluna dorsal do animal, o animal tem, né? Saliências, depressões, não é aquela coluna retinha, o que você faz? Você faz a tosquia no corpo, mas não faz na coluna dorsal. Aí você vai, arrepia os pelos, levanta eles e faz um corte em linha reta da traseira para frente, porque os pelos crescem para trás, né? Dessa forma eles ficam arrepiados e eles escondem as imperfeições da coluna dorsal. Na verdade, isso aí é uma coisa assim, ilegal? Não. É uma coisa de ter vergonha? Não. É uma coisa imoral? Também não. Faz parte do preparo. Não precisa ter receio nenhum de fazer isso. É você dar beleza para o indivíduo.
colocar a beleza daquele animal. É lógico que isso não é só isso que conta. O que vai contar no julgamento do animal realmente é, às vezes, é mais para o público do que para o próprio juiz, né? Porque o juiz já tem todos os macetes, é veaco, essas coisas e tudo mais. Tal, né? Um julgador tem uma rapidez, uma velocidade de vista, de olhar treinado. Isso aí vocês conseguem com o tempo. Né? Vamos pensar no jogador de Zebus, né? Da ABCZ. Os caras avaliam na porteira, separam na porteira, passando, sabe? Passando. E tem que ser, porque às vezes o cara quer que você avalie ali algumas dezenas de animais, ou algumas centenas. Se você for ficar olhando um por um, você tá a morrer doido. Então os caras criam critérios que podem ter falhas, mas os caras treinam o olho com a rapidez e a velocidade, coisa de louco. E eu estou agora fazendo uma pós-graduação que tem um pessoal que faz isso, né? O cara ele trabalha com registro, é zootecnista, um senhor já de uns, não sei a idade dele, mas eu acredito que seja mais velho que eu, faz registros, trabalha no campo, às vezes até perde algumas aulas, porque está no campo fazendo registro, lá para lá de Minas Gerais, São Paulo, roda aquele mundão lá, registrando gado, e chega lá um cliente da BCZ, um sócio, tem um sócio, tem um não sócio, mas que é risco da BCZ, dá uma olhada nesse gado para mim, sei lá o que, dá uma selecionada aqui. O cara tem que fazer, né? Acaba fazendo. E o cara quer, às vezes, meio rápido, meio toque de caixa, porque o tempo já não dá mais, tá no fim do dia, é o último serviço, enfim. E os caras falham, mas tem um olho super treinado para conseguir fazer isso rápido, tá? Avaliar e já passa, ele já vê defeito. Já vê defeito ou vê qualidade. E já vai separando. E vai dizendo, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas tudo é treinamento, tá? Coisa que jamais eu tenho a pretensão de que a gente desenvolva isso na disciplina. Até porque eu tenho alguma habilidade, mas não chega nem aos pés disso. Eu digo eu tenho alguma habilidade sem presunção, sem pretensão, porque às vezes já fui chamado por colegas, o próprio professor Luiz já me chamou uma vez para ir lá na Quinta Eixo escolher um touro para ele, saí daí de Colorado, né, porque só tinha moto, fomos de moto lá na Quinta Eixo escolher um touro para ele. Ele estava começando o gado dele lá, Luiz Cobiniano. Já escolhi touro para meus irmãos, já escolhi touro para a gente. Então, você vai lá e você não escolhe o melhor, você não escolhe o melhor dos touros, você escolhe o touro menos ruim do grupo que está lá. E às vezes quando você chega e coloca no meio de outro grupo, ele é ruim, né? Mas o negócio é que ele é o menos ruim perante os que estavam lá. E aí quando termina a escolha, o cara olha e fala, cara, você escolheu bem, você pegou... Eu já fiz isso para a escola, uma vez eu fui em Vilhena escolher um touro, que a escola comprou um touro registrado, eram só 2, não é difícil a escolha. Mas eu cheguei lá, eu até tenho umas fotos desse... Não, esse touro morreu por acidente, ele enroscou no arame e tal, e teve que ser sacrificado, que houve... Na verdade, não precisou nem amputar, o membro dele caiu, necrosou e caiu e teve que sacrificar o touro. Aí escolhi esse touro e para vir para a escola. Não, perdão, esse que morreu do acidente não foi o escolhido, eu escolhi o outro. Escolhi depois, foi comprado no lugar dele. Eu tenho até umas fotos com ele. Esse outro morreu por uma lesão no esôfago. Depois que ele morreu, percebemos que tinha lesão no esôfago. Percebemos não, a Larissa, quem viu que eu não estava nem na escola. Eu estava, não sei se de licença, não sei que eu não estava na escola. Ou estava para Embrapa de gado de leite, não sei. E ele morreu com uma espécie de um câncer no esôfago. Morreu quase que de fome e sede. Não comia, foi definhando até morrer. Mas desenvolveu essa lesão. Ficou na escola com uns 4, 5 anos, depois morreu. Eu fui buscar esse touro em Vilhena também. Depois que eu escolhi o tratador, ele, por orientação do dono, ele não falava para mim. Não poderia falar também, nem sugerir. E o cara botou 2 touros lá, porque estava na normativa da compra do touro escolher. Ele teve que botar pelo menos 2, né? Mas ele já botou ali se eu levasse o outro touro, para ele talvez fosse mais negócio. Aí eu disse, não, eu quero esse aqui. Aí depois o tratador encostou para mim e falou, rapaz, você pegou o touro melhor, que o outro tem problema assim, tal. Então, assim, eu não tenho tanta habilidade, mas alguma coisa a gente consegue dar umas cacetadas aí, tá? Nessas escolhas de animais. Então, a disciplina é basicamente isso. Vamos ver aqui agora, eu tenho alguns minutos ainda, vamos entrar nos conceitos da exognósia, né? O que é exognósia? E que usa esses preceitos lá
da, da anatomia, do exterior, para avaliar o animal, né? E se eu for fazer a descrição dessa avaliação, ela vai ter que usar algum desses preceitos. E deixando claro para vocês que julgamento não é só vaca leiteira, não é só gado de corte, não é só... A lógica no nosso universo que a gente tem visto é muito de gado de corte, né? Até avaliação para registro e tal e tal. Mas isso existe para todas as espécies, né? Inclusive galinhas, né? Como você está vendo a imagem aí. Uma imagem de uma exposição em que você tem um galo Brahma sendo apresentado. E aí é lógico que quem for avaliar um galo Brahma, da raça Brahma, tá? Não é igual a raça de bovino, não. A escrita é um pouquinho diferente, é Brahma. E o bovino tem um N. Oi. Professor, Tá, desculpa, isso é tem só razão. para mim, mas Fechou. não estou tendo a Tá certo. apresentação. Fala aí, Só... eu me esqueço dessa parte. Eu tinha encerrado o compartilhamento. Vamos lá. Então, o que eu estava falando é isso aqui, né? Que os julgamentos não é só para bovinos. A gente tem essa realidade mais próxima dos bovinos, que é o que a gente vê, né? Bovino de corte, muito zebu sendo avaliado. A maior parte das avaliações que ocorrem no Brasil são de gado zebu, porque é o maior rebanho, né? E dentro do gado zebu, o Nelore, talvez não, com certeza é a maior representação dessas avaliações, mas você tem julgamentos e avaliações e de qualidade de raça, falando de animais de produção, você tem até em galinhas, tem em suínos, né? Então, um exemplo aí de uma avaliação de um suíno e as anotações dos pontos que vão ser apresentados depois, porque o juiz tem que justificar o porquê daquilo que ele está colocando, tá? Então, anota-se para você poder conferir aquilo que você está colocando, para você poder justificar aquilo que a sua avaliação. Que gravem também, é subjetiva. Dois juízes podem ter dois pontos de vista diferentes. Então, juiz é juiz, é igual para o juiz de futebol, né? Você fala, ladrão, roubou, sei lá o quê. Pode até ser que conduziu, mas é a noção, é a visão que ele teve no momento. E tem essa liberdade, né? Afinal, existe critério. É o critério, né, professor? Mas Que ele não utiliza. pode os critérios. A questão é a parte subjetiva. É o teu olhar, a tua capacidade de enxergar aquilo, ou até a tua experiência naquilo, ou alguma coisa intrínseca a você que te faz valorizar uma coisa mais que outra. Os critérios, eles têm que ser padrão, porque são, como o próprio nome diz, são critérios. Mas às vezes o poder de visão não é o mesmo, isso leva a resultados diferentes. Às vezes o momento, e aí que entra a questão, por exemplo, a condução do animal em pista, estou dando um adiantamento de assunto lá na frente, ele é importantíssimo. Então, saber conduzir um animal na pista não é para qualquer um. Os condutores, geralmente você tem aqui um exemplo aqui, os condutores que, né, proprietários, sei lá quem, não estão nem uniformizados, não estão nada. Agora, isso aqui é uma coisa mais simples. Quando você parte para coisas mais caras, como cavalo, por exemplo, os caras são treinados. Touro zebu. Os caras são treinadíssimos para manter o touro numa posição que valorize o que tem que ser valorizado. Olha aqui esse cavalo, estou dando adiantamento de algumas coisas lá da frente, tá? Os 4 membros posicionados, os 2 membros posicionados 2 a 2 paralelos, é importante. Ele não pode parar. A posição anatômica mais perfeita é os 4 membros posicionados aqui. Aquela imagem de posição anatômica que eu achei lá para colocar para vocês lá, é a imagem que eu encontrei. Geralmente eles colocam o cavalo com o pé de trás numa posição diferente, os 2 traseiros. Mas o ideal é que eles se posicionem bem juntinho. Principalmente a depender da raça que está julgando. Se você estiver julgando um cavalo Campolina, por exemplo, um afastamento, uma retração do membro posterior aqui é importante, porque faz parte de uma característica da raça. Então, ele posicionar o casco, os traseiros mais para trás, dá mais beleza para a raça Campolina, certo? A posição das orelhas, um árabe, por exemplo, se fosse um árabe aqui, o árabe tem naturalmente o posicionamento de orelha, as duas para frente, tá? Um olhar altivo,
a cauda levantada. O árabe tem isso, a cauda, por exemplo, a orelha porque é pequena. E ele é um cavalo extremamente ativo, um cavalo extremamente curioso, ligado ao mundo exterior. Uma raça meio nervosa também. Então, naturalmente, a posição da cabeça e orelha dele vai ser assim. A cauda levantada porque tem menos vértebras na coluna dorsal, o que faz com que a cauda do árabe seja permanentemente alta, levantada. Ela nunca cai, como a desse cavalo aí. Ele está parado, passando, ela está levantada. Um pouco alta. Quando você estimula, ela dobra mais ainda. Então ele ergue a cauda. Isso dá beleza para o árabe. Tá? Um porte altivo. O pescoço do árabe é extremamente rodado. A gente já vê esse... Não vai ver aqui. Talvez a gente veja assim. Eu tenho esse material em outro ponto, posso trazer para cá. Que é as posições de pescoço de cavalos, né? Em relação à implantação e a posição. O chamado pescoço rodado é uma vírgula. É um ponto de interrogação, assim. É o formato, né? O árabe tem muito disso, desse pescoço curvado. Quer ver? Se eu puser aqui cavalo árabe, em qualquer imagem que vier, vai vir um cavalo com essas descrições que eu falei para vocês. Qualquer imagem que eu puser, tá aqui, ó. Pescoço rodado, curvado, cauda levantada, posição altiva, orelhas para frente, posicionadas para frente, que é um animal, pescoço rodado, curvado, tá andando, a cauda levanta mais ainda. Aqui ele tá trotando, por isso que ele tá orelha curvada, ele tá trotando, prestando atenção no que tá atrás, mas é uma característica do árabe. E que você estimula mais ainda para mostrar para o juiz, porque isso traz beleza para o animal, tá? Então, assim, o condutor... Aqui, ó. O cara vai tentar corrigir para ele botar esse pé, não ficar descansando. Provavelmente vai tentar corrigir. Você vê, ó, o nível é tão alto que o condutor está de terno. Então, quando você trabalha com maiores valores, aí essa preocupação e esses cuidados, uma posição bem preferida de julgar árabe aqui, de julgar não, de pôr o árabe para julgamento. Essa posição. Né? Às vezes, puxar ele, mostrar o pescoço de cisne, o pescoço rodado, o árabe é descrito como pescoço de cisne, as duas orelhas ativas, o olho esbugalhado, o árabe ele tem o olhão esbugalhado, ele é ativo, prestando atenção o tempo todo, tá? E essa posição que dê para avaliar os membros, né? Membros do árabe são membros finos e tal, enfim. São características do árabe. E aí, para julgar árabe, tem que ser conhecedor de árabe. Né? Eu estou pondo aqui alguns pontos, que eu, de longe eu não tenho nem capacidade para isso, mas são pontos que têm que ser levados em conta. Se eu estivesse falando de cavalo de tração, seria outra história. O pescoço é mais baixo, é mais alinhado, né? E aí as coisas mudam, né? Botar um cavalo de tração aqui. Deixa eu ver aqui. É uma posição diferente, você não tem muita preocupação com essa altivez e tal. E às vezes ele é mais julgado tracionando, tá? Julgado tracionando a capacidade de trabalho dele, mas também é julgado musculatura e tal. Então essa posição está show de bola para ele. A cabeça mais baixa, né? Uma posição de pescoço, de implantação de pescoço mais retilínea, enfim. E aí tem cada caso, é um caso. Se olhar um touro Nelore, por exemplo, os caras vão querer que esse touro se posicione para demonstrar bem as capacidades, inclusive andar para demonstrar o avolumamento de algumas massas musculares, quando é touro de corte, quando a vaca leiteira evidenciar o úbere, né? A posição do úbere. Aqui não é expondo para julgamento, aqui é expondo depois de ter ganhado, né? Grande campeão girolando. Então você tem muito de ciência ao apresentar os animais e também ao julgar, né? Aqui provavelmente o juiz está descrevendo as posições de avaliação. Ele começa de baixo para cima, do terceiro lugar e tal, né? Aí tem o reservado campeão, o grande campeão. O reservado campeão são animais jovens, né? E aí ele é jovem ainda, mas perdeu para o campeão, mas é jovem e tal, tá entrando. Aí tem... depende da associação de criadores, né? Campeã mirim, tem uma série de coisas aí, denominações que depende. Não da espécie só, e sim da associação de criadores. Os padrões que eles criaram para estabelecer os animais, as classificações que os animais daquela raça
que serão aplicados aos animais daquela raça em um julgamento. Grande campeão, vice-campeão, terceiro lugar, campeão menor, reservado campeão, depende, né? Tem que abrir as normativas de julgamento da associação para saber como é que funciona, tá? Mas vamos lá, exognósia. Alguns já viram esse termo. Deixa eu ver que oração. Alguns já. Tem pouco tempo, mas vamos só dar para apresentar aqui, depois a gente volta de novo essa mesma lâmina aqui. Alguns já viram esse termo, quem fez terceiro ano deve se lembrar disso. Quem fez comigo, pelo menos eu apliquei. Né? Não lembro quem, mas terceiro ano a gente viu isso aí, apresentou isso. Não com tanta profundidade quanto aqui, mas a gente viu. O que é exognósia? A gente tem 3 definições aqui, diferentes, mas essas diferenças não chegam a dar diferença no sentido global da coisa. É uma especialização zootécnica da anatomia, tá? Que trata do exterior dos animais domésticos e permite a apreciação da aptidão do animal pela sua conformação exterior. Em resumo, é eu avaliar o animal dentro de pontos científicos e fazer uma análise, um resultado subjetivo. Isso é subjetivo, é avaliação visual, não é medido. Eu não estou medindo e mostrando que o animal tem mais massa muscular que o outro. Não estou pesando, né? Só que essas avaliações visuais, elas são importantes também e muito para o melhoramento. Porque algumas características não são passíveis de serem mensuradas. E se o forem, só são mensuradas pela destruição no experimento da amostra, né? Que a gente fala que tem experimentos que são destrutivos. Não é porque eles destroem tudo em volta ou destroem com a gente, é porque para você avaliar tem que destruir a amostra, né? Para você, um exemplo é a análise de qualidade de carne. Não tem como analisar a qualidade de carne do animal se eu não matar o animal e não comer a carne e botar alguém para experimentar. Tem como? O touro, o animal tinha uma carne excelente. Puta, mas mano, tive que matar e agora, cara? Como é que eu vou reproduzir esse bicho? Não tem como, tá? Então, algumas avaliações, elas só podem ser feitas de forma subjetiva. Qualidade de carne não tem como fazer subjetivo, não tem mecanismo para isso. Mas musculosidade e rendimento, eu não sabia que tinha equações para isso, mas tem equações para calcular rendimento, né? Rendimento não, na verdade, calcular a proporção de carne na carcaça. Existem equações para isso. Depois de tanto testar e tal, criei equações para isso. E eu estou na pós-graduação agora que a professora apresentou ontem uma equação, até eu tenho encontro com ela amanhã, encontro presencial da aula, né? E eu quero saber se foi ela que desenvolveu essa equação no mestrado dela ou se é uma equação desenvolvida por outro já. Mas, enfim, você trabalha dessa maneira subjetiva, né? Com base em outras análises. E a análise, por exemplo, de precocidade do animal não é se ele atingiu o peso mais cedo. É todo um conjunto de avaliação que envolve musculosidade, que não é medida, que é visual, tá? Então, isso leva em conta o quê? A exognose. E aí que a gente olha, costado, a linha dorso lombar, e aí que entra os planos e eixos, tá? O posterior, né? Uma projeção maior das massas musculares na parte caudal, né? Uma linha curvada em vez da linha reta, enfim, do músculo do coxão, etc, etc. A exognose também pode ser definida como o ramo da zootecnia que estuda a conformação externa dos animais domésticos, apreciando-lhes as belezas e defeitos, para a consequente avaliação do mérito de cada indivíduo. Quando a gente fala lá em melhoramento genético, o mérito genético é a junção de toda a capacidade animal para aquilo que ele se propõe. E aí é ranqueado, né? O mérito, o animal tem mérito tal e assim por diante. Num ranking, dentro do grupo que foi avaliado. Nesse caso, em melhoramento, você pode avaliar animais contemporâneos. Eu não posso avaliar animais de idade diferente, de maneira diferente, tá? Então, da mesma forma, nos julgamentos, você não julga indivíduos de idades distintas. Você até julga indivíduos de rebanhos distintos, rebanhos diferentes. Porque daí é para concorrer quem prepara melhor, né? Quem deu melhor condição. Eu não estou julgando ali só a questão genética, estou julgando a questão de quem fez melhoramento comigo vai lembrar lá das variabilidades, né? A gente chama a variância ambiental e a variância genética.
Então, eu estou valendo as duas variâncias, a de ordem ambiental imposta pelo ambiente e a de ordem genética, que é da informação do indivíduo, certo? No melhoramento, eu tenho que deixar todas as variações que não são a genética de lado. Eu tenho que procurar reduzir isso ao máximo, certo? Sempre avaliar indivíduos contemporâneos, mesma idade, mesma condição, mesma raça, mesma condição de criação, etc, etc, para poder não ter nenhuma interferência ali que não seja genética. E ainda assim, nas equações dos cálculos, você tem os cálculos do que a matemática, na forma da estatística, encontra de influência ambiental e você elimina isso, fica só com a genética. No fim das contas é isso, que acaba te dando a herdabilidade, a herança que pode ser passada para aquela característica. Mas então assim, melhoramento genético e noções de morfologia andam debaixo dos dados, tá? A avaliação de animal anda debaixo dos dados. Na verdade, uma dependendo da outra. Mas eu posso definir exognose simplesmente como estudo do exterior dos animais domésticos. Às vezes eu estudo não com fins de melhoramento, não com fins de julgamento, tá? As três se completam e não se contrapõem. Essa é uma forma mais simplista, mas não deixa de ser. No geral é isso, eu estou estudando o exterior dos animais domésticos. Não vou me aprofundar mais aqui, até porque o horário deu. A gente volta aqui dessa próxima lâmina na próxima aula e dá um andamento a partir desse ponto. Beleza? Ok. Deixa eu conferir a gravação. Tá? Beleza, professor. Falou. Milho de bom. Top de linha. Tá gravando pelo jeito, ainda bem, não falhou, né? Beleza, a Amanda falou beleza aqui, então tá, beleza. Até a próxima aula, que vai ser terça-feira que vem, né? E aí vamos torcer pra gente já fazer a primeira aula da terça quando voltar, dia 8, quem sabe lá no campus. Se eu conseguir preparar algo dia 7, dia 8, a gente já cai dentro. Aí sim, vai ter até festa. Até festa lá. Maravilhoso. Aglomeração não pode, hein? A cerveja pode, né, não? Tomando separado, né? Lembra aquela propaganda da Heineken? Cada um, né? Acho que da Heineken, que a pessoa não sabe qual que é a garrafinha dela, qual que é, né? Não, o Vinícius dentro do campus não pode não, tá? Mas nós vai lá pra fora, lá na BR, lá, senta lá do lado, assim tá bom. Mas valeu, vamos aguardar aí. Falou, gente, até. Valeu, professor. Valeu, tá, tchau. Valeu, professor. Valeu, professor. Até semana que vem. Até.